Isaías 48, de 1 a 11. Nós faremos, irmãos, a leitura, Rebeca, como nós geralmente, obviamente, procedemos aqui nas quintas. E aí, então, após a leitura, uma vez que nós também já oramos para que o Senhor nos abençoe no estudo, nós passamos, então, Elisa, a tirar as ricas verdades aqui deste texto que Deus escreveu por meio do seu profeta Isaías. Então, eu farei a leitura aqui, vocês acompanhem, por favor. Olha só o que diz aí o versículo 1. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Por isso tu anunciei desde aquele tempo e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já o tens ouvido. Olha para tudo isto, porventura não admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito. E antes deste dia delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardei a minha ira e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Nós vamos então ao estudo, irmãos, deste capítulo 48, e veja só a introdução, o que ela nos diz. Primeiro, lembrando deste tema, que é o tema maior, que vai lá, que começa no capítulo 44 e vai até este capítulo que nós iniciamos hoje. Porém, até o versículo 22. Então, nós temos ainda alguns versículos para tratar sobre esse grande tema aqui, que fala da grande libertação que Deus, o quê? Promove em Israel. Lembra que Deus tem que libertar Israel de dois problemas. Qual que é o primeiro problema? Perfeito. Deus trata com o livro do profeta Isaías do primeiro problema, que é o cativeiro. E o segundo problema, como disse bem o diácono Luiz, o pecado. Então Deus liberta o seu povo de maneira tremenda. Primeiramente, ele está lidando com o cativeiro. Ele anunciou Ciro para resolver esse problema. O imperador pagão, o rei pagão. Mas que é instrumento de Deus para isso. E depois Deus vai anunciar um outro servo, maior, incomparavelmente maior que Ciro, para resolver o outro problema, que é o pecado. Esse problema é o pior de todos os problemas. Porque o cativeiro não existiria se não fosse o pecado. Ok? É o que a Bíblia diz, né? O maior dos nossos problemas não é as coisas que nos acontecem no mundo. É o nosso pecado. O nosso maior inimigo é o nosso coração, que pode nos enganar. Né? É o nosso pior problema. Né? E assim também era o pecado de Israel, que Deus haveria de resolver. Mas primeiro,
nós estamos vendo aí a libertação grande que Deus opera, né, com relação ao cativeiro. Então vamos à introdução aqui deste trecho que nós lemos. Nos versículos de número 1 até o versículo número 11, Isaías recapitula o argumento da profecia que tem sido central às suas reivindicações nos capítulos anteriores. A ideia de que Deus é o único que profetiza e acontece. Ele mostra que Deus predisse os acontecimentos no passado, muito antes de sua concretização. Ele falando isso, né? Quem é que diz essas coisas? Quem é que faz essas coisas? Quem é que pode prevê-las? Deus agiu assim com o intuito de antecipar a possível alegação de que, quando ocorrer algum grande evento na história de Israel, isso se deu porque algum outro Deus o fizera. Por que Deus está anunciando o que vai fazer antes? Para que quando aconteça, Israel não diga, foi um outro Deus que fez. Então Deus anuncia antes, dizendo, eu que farei. E quando acontecer, eles saberão que o Senhor é o único Deus, que não só prediz, mas que executa. Agora, Deus causou uma predição que envolve uma nova forma de agir. Ele faz aí, eis que anunciarei para vocês coisas novas. Então a gente vai ver o que quer dizer. Ele fez isso precisamente para mostrar sua criatividade. Se ele fosse um Deus deste mundo, então ele teria agido da mesma forma todas as vezes. Porque ele está preso à criação, né? Ele não pode criar nada. Um Deus desse mundo é uma criação deste mundo. Lembra? Os ídolos? Eles fazem os ídolos de madeira. Lembra? Então um Deus deste mundo não pode criar nada. Pelo contrário, um Deus deste mundo é criado. Mas como Deus é o criador, então ele pode trazer coisas novas. Que ninguém espera. Ok? Esse argumento aqui. Visto, porém, que Deus então é criador, ele pode fazer as coisas que ainda que novas, são consistentes com o seu caráter. Nova aqui não significa nova de um princípio, de um caráter diferente, mas uma novidade em termos da providência de Deus, uma nova dinâmica que Deus cria, mas que é sempre consistente com o caráter dele, entendeu? Então não é nova, por exemplo, Deus era bom, agora virou mal. Entendeu? Mudou, é novidade, não é isso. Deus continua bom. O que muda é a dinâmica como ele atua, mas o princípio é sempre o mesmo. Ele faz o bem para o seu povo e para a glória do seu nome. Então aqui Deus vai anunciar, vai lembrar a Israel no nosso capítulo, no nosso trecho, 1 a 11. Ele vai lembrar a Israel de coisas velhas e vai anunciar coisas novas. Mas dentro disso tudo, é importante perceber que Israel, enquanto ele está ouvindo a palavra de Deus por meio do profeta Isaías, ele é surdo de ouvido. Israel resiste à palavra de Deus, resiste ao plano de Deus. Lembra que a gente já falou disso aqui? A questão de Ciro ser o libertador. Eles não concordam com esse plano de Deus. Eles acham que isso não vai dar certo. Então aqui também será, dentre outras coisas, no capítulo, denunciado a dureza de coração de Israel. E aí uma coisa a mais que é importante. Por que Deus não destrói Israel? Veja só, Deus não diz que o pecado terá paga, que o salário do pecado é a morte? Deus tem denunciado em Isaías a dureza do coração dos israelitas, não é verdade? A gente tem visto no livro um povo surdo, um povo cego, um povo que não é servo, um povo que duvida. Por que Deus não destrói esse povo? Esse capítulo também vai falar. Deus vai dar um motivo pelo qual ele não exterminou Israel. Embora Israel merecesse. Merecesse porque não considerava as coisas passadas que Deus havia anunciado e tinha feito, e nem dava ouvido às coisas novas, às futuras. Mas mesmo assim Deus não exterminou Israel, e ele dá um motivo aqui, como nós veremos. Então tudo isso, todas essas verdades benditas do relacionamento de Deus com Israel estão aqui, nesses 11 primeiros versículos do capítulo 48. O nosso tema dessa perícope, desse trecho, 1:11, é esse aqui, ó. A perseverança passada. Perseverança de quem? A perseverança de Deus. A ideia de perseverança passada é que ela é desde o passado. Lembra quando Deus tirou os israelitas, os hebreus, do Egito? Como eles se comportaram no deserto? Murmurando, reclamando, lembram-se? Por que Deus não exterminou aquele povo logo? Então Deus persevera com o seu povo, ok?
Esse povo é um povo difícil, mas Deus tem um propósito para eles. Deus tem um plano, tem uma aliança com eles. E Deus é fiel, ele persevera no que ele estabeleceu. Então, enquanto o povo... Também. E a ideia é, enquanto o povo não persevera na justiça e na retidão, ao contrário disso, Deus é um Deus que persevera. E a gente vai ver o porquê que Deus persevera, apesar do povo ser um povo duro. Tá? Vamos lá? Nossa divisão do texto, a estrutura é bem simples. Ela tem 4 partes aí principais. Primeiro, é um discurso de Deus onde Israel como nação é descrita. Depois Deus lembra a Israel as coisas que ele pronunciou e fez. E que Israel não considerou. Deveria, mas não considerava. Depois Deus diz que ainda assim ele há de anunciar coisas novas. Há de fazer coisas novas por Israel. E por fim, ele vai dar os motivos porque ele não deixa de perseverar com o seu povo. Por que ele não abandona esse povo que teima em não ouvir a sua palavra, teima em não confiar a Deus? Por que Deus não abandona? Ele vai dar o motivo. Né? Certamente isso fala muito para nós aqui, né? Também, obviamente, para todos nós. Né? Nós somos difíceis. Né? Nós muitas vezes não ouvimos ao Senhor. Por mais que sua palavra nos fale, nós cometemos pecado, tropeços todos os dias. E Deus, por que Deus não nos abandona? Porque Ele persevera conosco. Então, esse texto fala também a cada um de nós, né? Que somos escolhidos e eleitos para fazermos parte do povo de Deus. Então, vamos lá, então. A primeira parte, então, nós vamos aqui ao discurso de Deus sobre Israel. Olha aí. Veja, o capítulo, então, começa com Israel sendo descrita como alguém de dura cerviz, tá? Não obstante as obras de Deus em favor de Israel, Israel não reconhece essas obras. Ok? Então, olha só o versículo 1 e 2. Alguém lê, por favor, 1 e 2, por favor. Ouvi isto, casa de Jacó, e vos chamaste pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, e jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. A santa cidade toma o nome e se firma sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Então, ouvir isto, o verbo hebraico é o chamar. Tá? Ouvir isto, a ideia desse verbo no hebraico, ele é carregada não só da atenção para o que será falado, a ideia de prestem atenção, mas o ouvir para se viver de acordo com o que se ouviu. A ideia desse termo, desse verbo, ele é mais do que dar atenção. É dar atenção para levar a sério. Olha como a gente não está distante do pensamento do hebreu, do israelita, né? Daquilo que ele quer transmitir com esse verbo. A mãe fala pro filho assim: você ouviu o que eu disse? Aí o filho diz: eu ouvi. Não ouviu, não. É isso. Por que não ouviu, não? Porque você não está fazendo como eu te falei. É a mesma coisa aqui. Ouve isto, ó Judá, ó casa de Jacó. A ideia é: ouve, considera e faz de acordo. Então lembra, irmãos, a palavra de Deus nunca é só para nossa informação, ok? Não é para nos deixar mais ricos intelectualmente. Não é para a gente ter assunto. Não é para isso. É para ser vivida. É para ser crida. É para que vivamos segundo a palavra, crendo nela, andando nos seus caminhos, ok? Nunca é algo que não deve produzir nada. Certo? Nós cantamos aqui no início, né? Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. Esse é o espírito da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela nos é pregada, nos é ensinada, nós a estudamos para viver segundo ela, não simplesmente para adquirir conhecimento. Ok? Então Deus diz a Israel: ouve isto, ou seja, levem a sério, vivam de acordo com a minha palavra. E aí, olha só os termos que Deus usa para falar com o seu povo. Casa de Jacó, fala que eles se chamam, é o povo chamado pelo nome de Israel, a ideia de Deus vence, né? Aquele que Deus vence. Linhagem de Judá, aqueles que juram pelo nome do Senhor e que confessam o Deus de Israel,
que tem uma cidade santa, a cidade de Deus, e que se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Perceba os termos aqui. Jacó, que era um dos patriarcas, que se tornou Israel. Tudo isso tem a ver com a religião, com o relacionamento de Deus com o seu povo, desde os patriarcas. Linhagem de Judá é como se chama esse povo. Esse povo jura pelo nome do Senhor. Então veja, ele tem um status religioso, certo? Esse povo não é um povo pagão. Esse povo não são os caldeus, não são os assírios. É o povo de Deus, é o povo que se chama pelo nome dele, certo? É o que Deus disse a Salomão quando Salomão edificou o templo ao Senhor. Deus diz: o povo que se chama pelo meu nome. Quando o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, Israel é o povo que se chama pelo nome de Deus. Agora veja, apesar disso, esse povo não vive segundo esse status. Olha só o que diz o versículo 1, no final dele. Vocês juram pelo nome do Senhor e confessam Deus de Israel, mas não em verdade e nem em justiça. O que o profeta está tentando dizer aqui, irmãos, é que se eles são um povo de Deus, que chama-se pelo nome de Deus, que se chamam descendentes de Jacó, que têm a origem em Judá, esse povo deveria viver segundo esse status. Mas o contrário disso, eles não andam em verdade nem em justiça, eles não clamam a Deus de verdade, eles não juram ao Senhor de verdade. Então o que Jesus vai dizer, vai lembrar, né, no Novo Testamento, Jesus vai dizer assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é isso, esse é o espírito aqui que Cristo, nosso Senhor, vai lembrar no Novo Testamento, né? Com esse tipo de povo que Deus estava lidando ali. O profeta Isaías estava pregando a esse tipo de gente, que ia para os cultos, que jurava em nome do Senhor, que se chamava povo do Senhor, mas quando era exigido deles dar ouvidos à palavra do Senhor, viver segundo essa palavra, eles não faziam. Eles não andavam nem em verdade e nem em justiça. Então a ideia, meus irmãos, é que eles professavam essas coisas, reivindicavam cidadania, né? A cidade era chamada Cidade Santa, a cidade de Deus, mas eles não agiam segundo a verdade. Então aqui é um raio-x, é uma descrição de Israel. Então aí você começa a pensar, né? Você e eu olhamos para o texto e falamos: por que Deus está insistindo com esse povo, né? A pergunta primeira lá, né? Por que Deus não abandona logo esse povo, não destrói, não extermina esse povo que demora, que custa, que resiste à palavra do Senhor, não quer ouvi-lo? Então nós começamos esse é o sentimento que a gente tem, né? A gente vê e fala, é como se a gente falasse: destrói logo esse povo, né? Esse povo não te ama. Mas a gente tem que pensar também em nós, como nós muitas vezes agimos também, para com a palavra do Senhor. Então, por isso que nós temos que pensar que a misericórdia que Deus tem para com aquele povo é a misericórdia que em Cristo Ele tem conosco também, porque nós também somos tardios para ouvir, para dar atenção à palavra de Deus, para andar segundo essa palavra. Então, esse aqui é um raio-x de Israel, é uma descrição de como estava o estado espiritual daquele povo, que tinha todo o status de religioso, mas na verdade não era. E você pode ver que nossa época não mudou muito, né? Você vê hoje no Brasil, as pessoas se dizem evangélicas, se dizem religiosas, tal, mas você percebe na vida que não são assim, né? E Deus nos livre assim também, né, irmãos? Que isso pode ser ou pode acontecer conosco também, né? Mas aí Deus continua. Deus vai lembrá-los agora das coisas que Ele realizara em favor desse povo, daquilo que Ele anunciou a esse povo, e o povo não deu atenção. Ele vai mostrar agora que aquela descrição do versículo 1 e 2 é verdadeira. Deu para entender? Ele descreveu lá: vocês me chamam-se pelo meu nome, e vocês não vivem segundo aquilo que eu desejo, não dão ouvido à minha palavra. Eu vou mostrar isso, Deus vai provar que, olha, quantas vezes eu falei por meio dos meus profetas e vocês não atenderam, vocês não perceberam. Então, está dando provas, né? Então, olha só, versículo de número 3. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca e eu a fiz ouvir. De repente agi
e elas se cumpriram. Então Deus diz, as coisas da antiguidade, a ideia do passado, as anunciei. Que coisas são essas? Provavelmente os livramentos. Eventos da mesma natureza que Deus tem pronunciado agora por meio de Isaías com relação ao cativeiro babilônico. Isabela Gomes, que Ciro viria, e então porque Isaías está falando com o povo, olha, Deus vai enviar um rei pagão chamado Ciro para libertar vocês. E eles estavam querendo, aí Deus está lembrando, eu sempre anunciei a vocês esse tipo de libertação e sempre fiz, mas vocês sempre resistiram como estão resistindo agora. Então, essa ideia aqui. Aí Deus continua. Sim, pronunciou-as a minha boca. E eu as fiz ouvir. Não falei nada em segredo, nem oculto. De repente agi. E elas se cumpriram. Lembra lá de Abraão? Lá em Gênesis, quando Abraão, Deus faz cair sobre ele um sono. Ele tem um sono. E no sono ele tem uma visão. Lembram-se? E aí Deus fala com ele e faz a profecia preditiva sobre a questão de que o povo, os descendentes dele seriam cativos no Egito por tantos anos, lembra? Aí ele virá. Então, ele está falando disso. As coisas passadas eu anunciei e de repente eu agi. Eu tirei vocês do Egito. Eu falei antes que tiraria. E eu fiz isso. Então está lembrando isso aqui. Aí, agora olha o versículo 4. Por que Deus fez isso? Por que ele anunciou as coisas anteriormente? Ele vai explicar aqui, ó. Porque eu sabia que está falando para o povo dele, de Israel. Isaías falando lá com os judeus. Porque é como se dissesse aqui, eu fiz isso, Deus falando, eu fiz isso porque eu sabia que você era obstinado, Israel. A tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Por isso, olha o motivo. Tu anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Então veja, por que Deus dá um motivo aqui? Tem coisas que Deus faz na Bíblia e não dá motivo. Lembra o que ele fez com Jó, por exemplo? Ele não revelou motivo a Jó. Jó nunca soube do motivo pelo qual Deus fez ele passar por grande aflição. Então tem coisas que Deus revela o motivo e tem coisas que Deus não revela. Ele faz o que ele quer, certo? Aqui ele revela o motivo por que ele pré-anunciava as coisas. Para que Israel, na hora que acontecesse, não dissesse assim, foi o meu ídolo aqui. Não, foi Deus. Ele tinha anunciado o que faria anteriormente. Deu para entender então? Por que Deus está se antecipando? Porque aquele povo era um povo obstinado. A palavra obstinado aqui é a ideia de um povo de temperamento difícil. Um povo a ideia de que resiste, um povo que não... E aí vai ficar mais claro ainda com o termo, a tua cerviz é um tendão de ferro. A ideia de a cerviz que não se humilha, que não dobra, né? A cerviz que não é maleável, mas é uma cerviz dura. Então a pessoa tem dificuldade de submeter. Deus falou as coisas, Deus profetizou, e eles demoraram e não quiseram se submeter ao que Deus tinha como plano, como agora no caso, não querem se submeter com o plano de Deus com relação a Ciro, acham que não vai dar certo, então eles são um povo de dura cerviz, e aí veja, e tens a testa de bronze, aqui o termo hebraico é interessante, que é a ideia de quem franze a testa, rejeitando uma coisa, a criança faz muito isso, já viu criança, quando você quer uma coisa, você diz não, ela franze a testa e faz cara de que está contra, entendeu? Que não. Então a ideia é essa: é alguém que está resistindo, é alguém que não quer aquilo, que não deseja ser conduzido por aquele caminho que Deus de fato colocou. E aí Deus diz, então, por isso, porque você é assim, Israel, eu te anunciei desde aquele tempo e te fiz conhecer antes que acontecesse. Porque eu sabia que se eu não anunciasse antes, você diria, foi o meu ídolo que fez. E é interessante aqui, todo tipo de ídolo, né? O ídolo, a palavra ídolo aqui no hebraico é a ideia de algo modelado. Mas a ideia de escultura, algo esculpido. Então a ideia do barro, de modelagem, a ideia de madeira, esculpir, e a ideia de fundir. A ideia de a fundição, é o metal. Então, todo tipo de ídolo. Israel ia arrumar toda a desculpa possível, ia colocar esperança em todo tipo de ídolo, para dizer, não foi o Senhor que fez isso, foi o meu ídolo.
Hoje também as pessoas têm muitos ídolos. E eu não estou falando só dos ídolos lá, das imagens que se encontram em igrejas, né? Mas a ideia de dinheiro, família, saúde, ciência, são muitos os ídolos. Então, olha, foi a ciência que fez isso. Não foi Deus por meio da ciência. Foi a ciência. Não foi Deus por meio do meu salário. Foi o meu salário, o meu dinheiro, o meu esforço. Então, não foi Deus por meio da minha família. A minha família, já viu gente falar assim, a família é a coisa mais importante. Não, ela é uma coisa importante, mas ela não é mais importante. A mais importante é Deus. Porque sem Deus você não tem família. Foi Deus que te deu família. E Deus que conserva a sua família. Sem Ele você não tem família. Se Ele tirar a mão dele de graça da sua família, acabou. Então, mas veja, a idolatria, a família é a coisa mais importante. Trabalhar é a coisa mais importante. O dinheiro é mais importante. Eu estava falando aqui na quarta-feira, na reunião de oração, de manhã, que como Satanás ele é astuto em nos fazer entender que porque algo em si é bom, aquilo é justificável para tomar o lugar de Deus. Mesmo que a gente não pense assim, mas a gente acaba fazendo. Vou dar um exemplo do que eu quero falar. Alguém diz assim, olha, eu não vou à igreja domingo porque eu tenho trabalho. Eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho que estudar. Tem que estudar. E a gente acha que isso é justificável, porque estudar é uma coisa boa. E a gente acha que justifica não estar no dia do Senhor, não guardar o dia do Senhor. E o dia do Senhor não é dia para estudar, não é dia de estudar. É dia de reservar o dia para adorar a Deus, para estudar sim a sua palavra, para descansar no Senhor. Então por isso que Deus falou que tem que administrar os dias antes do domingo. Lembra-te do sábado, lembra-te dele. Por quê? Porque naquele dia você não fará nele obra nenhuma. Então lembra dele. Porque se você não lembrar, você vai chegar no dia e você vai colocar suas coisas todas lá dentro. Porque você não administrou. 6 dias farás toda a sua obra. 6 dias está administrando a sua obra. Tem que correr aqui porque está chegando o sábado. Eu tenho que correr, porque sábado é dia do Senhor. Tem que estar na igreja, com os meus irmãos, tem que estar com a igreja, adorando a Deus. Vou aproveitar para visitar um irmão que está doente, um serviço de caridade, de necessidade. Então deixa eu me preparar, você está lembrando? Se você não lembra, se eu não lembro, vai chegar lá, vou empurrar toda coisa de semana para dentro do dia. E aí Satanás nos faz acreditar que esse tipo de, porque eu tenho que estar com a minha família. Entendeu? Aí acaba essas coisas se tornando ídolos. Por que ídolos? Porque estão contra o Senhor, contra a vontade dele. Então isso é muito comum acontecer conosco. E aqui diz, então nós colocamos essas coisas na conta dos nossos ídolos, né? Foi a minha família que me guardou, foi a minha família que me amparou. E é claro que há isso, irmão, só que num segundo momento. A causa de todas a fonte de todo o bem é Deus, Tiago diz. Ele é a fonte de todo o bem. Então se eu tenho uma família que me ampara, que me ajuda, que cuida de mim, graças a Deus. Se eu tenho um salário pelo qual eu posso viver e ajudar os meus, graças a Deus. Se eu tenho saúde através do remédio, graças a Deus. Deus é a fonte última. Mas não a coisa em si, porque aí é idolatria. E é isso que Israel fazia. E Deus fala, eu falei antes porque eu sabia que vocês iam iam dar o mérito ao ídolo. Então por isso eu avisei antes. Que sou eu que libertaria vocês e eu agi. Então vamos lá. Veja agora, versículo 6. Olha aí, a segunda parte do versículo 6. A primeira e segunda parte, né, para a gente ver mas antes de ir para a segunda parte do versículo 6, que a gente vai dividir esse versículo, essa primeira parte do versículo 6 ainda faz parte dessas coisas passadas aí onde nós estamos. Olha aí. Alguém lê para mim só a primeira parte até o fim da pergunta, aí, o ponto de interrogação aí, por favor. Tens ouvido, olha para tudo isso, porventura não admites? Então Deus está dizendo, presbítero Marcelo, olha, vocês ouviram a predição, vocês viram o cumprimento, a ideia de ouvir e ver. Vocês ouviram o que eu predisse por meio dos profetas na antiguidade. E vocês viram o cumprimento. Vamos usar como exemplo a questão do êxodo, do Egito. Deus profetizou por meio de Abraão aos pais que faria aquilo. E eles viram, chegou o dia que eles viram Moisés chegando e libertando com o poder de Deus o povo. Então, vocês ouviram essas coisas
e olharam para tudo isso e não admitem, vocês não admitem que sou eu que guardo vocês, eu que salvo, eu que amparo, eu que fortaleço, eu que tenho misericórdia. Israel não tem opção de manter silêncio sobre essas coisas. De ver. Lembra de Atos, quando os apóstolos foram chamados para o Sinédrio e ameaçados de falar em nome de Cristo? O que eles disseram? Nós não podemos falar? Nós não podemos nos calar acerca? E? Legal, né? Legal, né? Vocês não têm ouvido e não têm visto? Aí os apóstolos disseram, nós não podemos nos calar acerca do que ouvimos e vimos. Eles tomaram atitude diferente de Israel aqui. Porque Deus os amou e os transformou. Aí eles estão dando atenção ao que ouviram e viram e falando dessas coisas. Então Deus está chamando Israel para fazer o que Deus faria com que os apóstolos fizessem lá no Novo Testamento. É esse tipo de povo que Deus está criando, como os apóstolos. Mas esse Israel aqui continua duro ainda. Então essa é a ideia aqui, certo? Vamos lá agora, as coisas novas. Olha só, Deus então falou, olha, vocês têm dureza de serviço para aceitarem que eu é que estou operando no mundo, eu é que estou agindo. Quantas coisas do passado eu disse e todas eu cumpri e vocês resistem a crer em mim e depositar a sua confiança em mim. Mas olha, eu vou anunciar coisas novas. E é interessante aqui que já há um aspecto de misericórdia de Deus, né? Porque a ideia era o seguinte, se a gente fosse pensar em Deus sendo um Deus caprichoso, um Deus apenas irado com o seu povo e nada mais do que o executor da justiça, ele podia dizer assim, quer saber, eu não vou anunciar mais nada para vocês, não é? Mas ele vai dizer assim, eu vos anuncio coisas novas. Então você já pode ver nesse texto, que é um texto carregado de acusações com relação ao estado espiritual de Israel, você pode ver a misericórdia de Deus. Está vendo a perseverança dele? Ele não desiste do povo dele. Vocês são duros para ouvir as coisas que eu anunciei, para aceitar que foi eu que anunciei no passado. Mas eu farei novas profecias. Eu trarei novas coisas. Veja Deus, a perseverança, lembra? Que é o tema, a perseverança de Deus. Como ele não abandona o seu povo. Então, olha só. Agora, o argumento agora muda. A ideia do valor comprobatório da história, aquilo que Deus falou no passado e que cumpriu, para uma nova verdade, uma nova revelação, por assim dizer. E Israel precisa crer na fidelidade e na soberania divinas para serem introduzidas nessas coisas que o Senhor fará, certo? Eles precisam crer. Eles têm que mudar. No passado, as coisas do passado, eles não admitem que fora Deus. Deus está chamando eles agora para crer nas coisas novas que Ele há de fazer e que Ele anunciará, certo? É interessante que... Por que Israel tem dificuldade de depositar sua confiança em Deus e obedecer-lhe, ouvir a sua palavra e dar atenção a ela? É porque Israel é como nós somos. Nós não gostamos de surpresa. Nós não gostamos de surpresa. Nós gostamos de ter controle sobre tudo. Então, qualquer coisa que saia do nosso cronograma nos irrita. Nos irrita. Eu falo com o Dani lá em casa, eu tenho um pouco disso. Eu procuro, viu, irmãos? Obviamente, muitas coisas eu não sou perfeito, em muitas. Mas eu procuro fazer o meu dia ali. Eu imagino que muita gente aqui o faça também. E na verdade, quando a coisa sai quando aparece um problema, alguma coisa que você não estava esperando, nós temos a tendência de ficarmos irritados. Mas isso acontece. Isso acontece. Você vai morrer e vai acontecer. Vai continuar acontecendo. Essas coisas acontecem. E veja, a questão aqui é que nós queremos controlar tudo. Então, quando Deus age de maneira inesperada, ele vai falar aqui, eu vou trazer coisas novas para vocês que vocês não ouviram nem sabem. Isso já dá um certo medo. O que Deus vai fazer? O que vai fazer? Peraí, olha, vamos ver lá. Porque a gente não gosta de ser surpreendido, deu para entender? A gente não gosta. Por que a gente não gosta? Porque a gente gosta de ter controle.
E quando nós não estamos no controle, nós nos sentimos incomodados. A não ser que nós sejamos crentes e sejamos fortalecidos naquela fé que descansa em Deus, porque sabe que Deus está no controle, apesar de nós não termos controle. Ok? Deu para entender? É isso que Deus quer. Olha, você não está no controle. Isso te incomoda, não incomoda? Sim, me incomoda, Senhor. Mas creia que eu estou no controle. E eu estar no controle é incomparavelmente melhor do que você estar no controle. Porque, na verdade, você não tem controle das coisas. Mas o Senhor tem. Tá dando para entender? Isso aqui é poderosíssimo, isso aqui. Então, Deus vai anunciar as novas coisas, exigindo do seu povo, chamando o seu povo a confiar nele. Porque ele está no controle. Mesmo que essas coisas sejam inesperadas para o seu povo. Ok? Certo? Olha só. Versículo de número 6, agora a segunda parte. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias. Então está falando aqui que Deus vai trazer uma nova revelação, uma nova profecia que vai se cumprir em certo momento, mas que eles não tinham ainda ouvido falar dela claramente por Deus, e Deus vai falar, ok? Uma coisa nova, oculta anteriormente. Agora veja, versículo 7. Aparecem agora, a ideia de criadas, né? Pelo bará, aquele verbo que Deus fala lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou lá, é a mesma coisa, é o mesmo verbo que está aqui. Apareceram, foram criadas agora. Então, Deus Criador pode criar situações novas. É por isso que você é chamado para esperar nele. Não, veja, irmãos, não é clichê evangélico. É a poderosa palavra de Deus. Aqui não foi inventado só como alguma coisa tipo autoajuda, para você ficar lá. Deus está dizendo, olha, eu sou o Criador, não sou? E o Criador, como eu, traz coisas novas do nada, certo? Então eu posso fazer coisas novas sem que vocês esperem. Eu posso mudar a sorte de vocês quando vocês não imaginam. É porque vocês gostam de ter as coisas controladas. Então vocês acham que é assim. Uma ação produz uma reação, que produz uma ação, que é uma reação. Então, mas Deus não está preso a isso. Deus pode mudar todas as coisas quando Ele quer. Então, por exemplo, o meu marido, minha esposa não é crente. Eu me casei com ela e eu também não era crente, mas eu me converti, ela continua não crente. E as coisas não parecem estar bem, porque ela parece mais firme, resoluta a não visitar a igreja, ela não quer ouvir a Bíblia, ela me diz essa semana que não quer, e parece que vai ser assim. Mas nós devemos orar e buscar o Senhor, porque Ele pode fazer novas todas as coisas. É o que Jesus vai dizer, eis que faço novas todas as coisas. Ele pode agir a qualquer momento, da maneira que Ele quer. Ele não está preso a condições. Essa ideia, Ele não está preso a isso. Ele está preso à palavra dEle. Porque Ele se prendeu. Veja. É a ideia de fidelidade à palavra dEle, o compromisso com o que Ele diz. Deus não poderia ser diferente. Ele tem compromisso com o que Ele diz. Senão ele seria mentiroso. Mas fora isso, ele não está preso a nada. A condição humana nenhuma. Ele age como ele quer, a hora que ele quer. Ele faz nova todas as coisas. Ele pode permitir que as coisas continuem como estão. Pode mudá-las num simples estalar de dedos. É isso que ele está dizendo aqui. E você teve que crer nisso. Que eu faço isso. E aí ele diz, apareceram agora... E não há muito, agora, né? Apareceram agora, e não há muito, ou seja, uma coisa repetida, essa coisa nova será repentina. E antes desse dia delas não ouviste, para que não digas, eu que já o sabia. E aqui é interessante, irmãos, que veja, se por um lado Deus anuncia anteriormente, desde o passado, isso aqui é muito importante. Veja só, na primeira parte aqui, coisas passadas, nós vimos que Deus anunciou lá desde o passado para que os homens não colocassem o mérito em quem? Perfeito, nos ídolos. Legal. Agora Deus diz que vai anunciar uma coisa, nem tanto no passado, mas é agora mesmo, para se cumprir dali a pouco tempo. Para que os homens não façam o quê? Não coloquem o mérito aonde? Neles mesmos. Ele diz aí,
para que não digas, eis que já o sabia. Eu já sabia. Então é interessante, né? Ao misticismo e ao racionalismo. Certo? São ídolos. Tem gente que não crê em religião, mas crê nele. Eu creio em mim. Esse negócio de religião, isso é pra gente fraca. Esse negócio de ficar orando, a gente tem que resolver. A nós mesmos. É a ciência, o nosso estudo. Entendeu? A humanidade depois lá do iluminismo, da renascença, ela acordou. Agora é pelo nosso braço. Agora somos nós que fazemos o nosso futuro. Então essa é a ideia, tá vendo? Se por um lado não há o ídolo, onde o mérito é colocado, como a gente viu nas coisas passadas, há um outro ídolo, que é a razão humana. Que é o homem, o braço do homem. Que diz? Aí Deus falou assim, eu faço para algo novo e repentino, para que você, porque eu te conheço. A ideia é, eu te conheço. E é interessante o contraste aqui, é muito interessante. Porque diz assim, vocês não conhecem as coisas que eu vou anunciar, mas eu conheço vocês. Tanto que ele deu o status religioso do povo lá, lembra? Você é um povo de dura serviço. Esse contraste é bonito. Vocês não conhecem as coisas que eu farei, mas eu conheço bem vocês. Eu sei como vocês reagem. Esse contraste é muito bonito. Enquanto a gente não conhece nada, Deus conhece tudo. Então Deus sabe lidar conosco, porque Ele nos conhece muito bem. Então Ele está falando para Israel aqui, olha, eu estou fazendo uma coisa nova e anunciando agora para vocês, num tempo curto, que ele está falando de Ciro também, viu? Alguns teólogos acham que é de Ciro, porque quando Isaías anuncia, tem poucos anos até que Ciro venha. Então não é algo de como é a distância de Abraão até a libertação do Egito. É uma coisa de cumprimento rápido. E justamente Deus trabalha nessas duas frontes, né? Olha só que interessante isso aqui. Vamos lá. Se Deus só anuncia coisas lá no passado para que se cumprirem muito tempo depois, os homens podem achar que quando aconteceu, eles já tinham previsto isso, porque o desenrolar da história fez com que aquelas coisas fossem criando forma, e aí eles, não, mas Deus falou isso, mas todo mundo podia imaginar que isso ia acontecer mesmo, certo? Porque deu tempo para se desenvolver até lá. E ao mesmo tempo, Deus, ele anuncia coisas novas justamente para o povo não poder dizer, não era previsto que fosse acontecer. Então a palavra de Deus, o que Deus está falando aí, estava na cara que ia acontecer. Então ele faz algo repentino também, para mostrar que não havia previsão nenhuma, mas ele trouxe a existência. Deu para entender? Então Deus, ele sabe com quem está lidando. Ele conhece o homem. Então a sua obra é realizada de uma maneira a não deixar desculpa para ninguém. Que alguém possa dizer, fui eu mesmo que fiz isso ou foi o meu ídolo? Mas para que todos saibam, foi Deus que fez isso. Ok? Então, irmãos, e agora vamos para a parte final? Até aí tudo bem? Tranquilos? Vamos para a parte final? Por que Deus... Agora, olha só, aquela pergunta que a gente fez lá no início. Aquele povo é um povo difícil, de dura serviço, que Deus falou aos antepassados, falou no passado, cumpriu, e eles mesmo assim não atentavam para isso, certo? Por que Deus ainda vai anunciar coisas novas a esse povo? Por que ele não desiste desse povo? Às vezes um pai pode falar para um filho, né? Cansei de falar com você. O pai fala com o filho, não faz isso, ele faz, aí faz de novo. Quer saber? Eu não falo mais nada, não é? Os pais, não falo mais nada. Certo? Por que Deus, tendo todo o direito, Deus tem todo o direito de falar assim, não falo mais com Israel. Por que Deus não faz? Por que Deus continua insistindo? Por que ele persevera? Aí ele vai dar um motivo. Tanto que a última parte é os motivos de Deus. Por que Deus persevera? É que é lindíssimo. Olha o que ele diz. Tu nem ouvistes, versículo 8, nem as conhecestes, as coisas novas que eu anunciarei. Nem tampouco antecipadamente se abriram os teus ouvidos. Porque eu sabia que procedias muito perfidamente, a ideia de traição, né? Falta de lealdade, adultério aqui. Ou seja, dizem crer em Deus, mas quando Deus fala, eles não atentam. Então a ideia de traição, certo? Traição. Você espera algo de alguém
que te prometeu dar aquilo, e quando você executa, aquela pessoa vira as costas, ela não age como havia cumprido. Então tem a ver com traição. Aquele, lembra do início lá? O povo que se chama pelo meu nome, o povo de Jacó, que tem a cidade santa, esse povo diz, eu creio no Senhor. Aí Deus diz, creio em mim, então eu vou falar aqui para vocês. Mas eles agem como se aquilo não fosse verdade. Então eles são pérfidos, traidores, a ideia. Aí Deus diz assim, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e era chamado transgressor desde o ventre materno. Isso aqui é poderosíssimo, irmãos. Aqui está a doutrina da corrupção total do homem, a corrupção original, do pecado original. Você era rebelde, transgressor, significa rebelde, desde o ventre materno. É interessante esse versículo, né? Porque geralmente quando a gente apela para a doutrina do pecado, da depravação total do homem, a gente usa muito o texto de Davi, no Salmo. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Mas esse é um texto que a gente pode apelar também, muito claramente. Você era um transgressor desde o ventre materno. Daí, irmãos, não há criança inocente. Não há criança inocente. A criança nasce pecadora, como diz a palavra de Deus. Diz Davi lá, diz Isaías aqui. Então não tem ninguém inocente. Certo? Todos nós nascemos inimigos de Deus. Em potencial. Uma criança, ela não tem ainda condição de colocar o punho em riste para Deus. Mas espere ela crescer. E ela fará. Por quê? Porque é a natureza dela. A natureza dela. Deus vai dizer assim, através do profeta, a chance de vocês serem maus e passarem a ser bons por vocês mesmos é a mesma chance de um leopardo tirar as manchas da pele dele. No dia que o leopardo conseguir tirar a mancha da pele dele, aí vocês, sendo maus, farão o que é bom. Como o leopardo não vai tirar nunca a mancha da pele dele, nós nunca, jamais, por nós mesmos, sendo maus, podemos nos tornar bons, a não ser que Deus mude isso. Então, é a nossa natureza. Em Adão, lembra? Em Adão, nós fomos corrompidos. É no pecado do representante da raça. Então, nós nascemos já pecadores. Então, não tem criança inocente. Não é nada disso, irmãos. Ok? Tem apenas uma criança que não fez nada ainda, porque é criança, não tem condição. Mas ela, a gente já falou disso aqui várias vezes, né? Mas ela já começou a ganhar uns aninhos ali, já começa a... Você vê os meninos da igreja aqui, que é povo da aliança, são os meninos de família crente, você vê, é porque eu e você também era assim, quando era pequenininho. Mãe manda, não quero ir, não quero, larga. É só um pouquinho, só. Quem ensinou isso para ela? Tem curso? Como ser desobediente? Aí, ó, alguém pode fazer lá no Instagram esse curso. Vai vender bastante. Eu tô apontando, o pessoal gosta de coisa nova, né? Então, como criar seu filho bem? Como deseducar seu filho? Não precisa de curso. A criança já nasce pronta para isso, para aprender a desobedecer. Ela já nasce pronta. O que ele está falando aqui? Deus está falando assim, eu anunciei essas coisas novas porque eu sei que você é pérfido e transgressor. Então, se eu não anunciasse coisas novas, como eu anuncio coisas antigas, coisas lá do passado, eu lembro vocês. Mas coisas novas também, porque senão vocês iam falar assim, eu já sabia. Eu conheço vocês. Eu conheço. É mais ou menos assim, a ideia de alguém que, vamos supor, a família é crente, vai todo mundo para a igreja, e um dos membros da família não é um crente, mas dissimula ser. E ele está esperando um momento de acontecer alguma coisa errada na igreja. Alguma confusão com ele, alguém não cumprimentar ele, ter uma briga, algum escândalo, para ele poder falar assim, tá vendo aí, ó? Eu não falei que isso aqui não leva ninguém a nada aí, a igreja é tudo a mesma coisa que o mundo, aí vai embora. Essa pessoa pode enganar alguém. Pode falar assim, nossa, ele é crente, olha, mas Deus conhece ele. Deus sabia que ele esperou a vida inteira para poder, ó. Deus sabia. Deus conhece. Então a gente não engana Deus. E aí veja,
Agora, versículo 9, olha aí. Agora veja a razão. Então, por que Deus não destruiu? Porque Deus, parece assim, olha só, imagina Israel ouvindo Deus falando tudo isso, né? Dele, porque é pérfido, traidor, rebelde. Aí o povo, então destrói a gente. Então destrói. Não é o que o pecador merece? Por que Deus não faz isso? Olha só, versículo 9. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Por que Deus não destruiu Israel? Pelo nome dele. Pelo nome dele unicamente. Israel merecia a morte, merecia o extermínio. Mas Deus não fez porque ele colocou o nome dele sobre aquele povo. Lembra quando os hebreus saem do Egito, Deus liberta o povo do Egito, e eles pecam, e aí Deus aparece para Moisés, dizendo, né? Até durante a semana a gente falou disso aqui, eu acho que foi o licenciado Mateus que falou. Deus aparece para Moisés e diz assim: olha, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer outra nação a partir de você. Aí Moisés diz: não faça isso. Na verdade, não é que Moisés está corrigindo Deus, né? Deus está provando Moisés. Deus está provando Moisés. Ele é o mediador. Ok? O povo precisa de um mediador, logo Cristo. Lembra? O que vai rogar pelas almas dos homens e morrer. Então, Deus está ensinando a Israel a importância de um mediador. E está trabalhando Moisés. Então, não é que Deus estava... Eu decidi, vou destruir mesmo. Aí Moisés, não faz isso aí, Deus, é verdade. Olha, desculpa, Moisés, onde eu estava a cabeça? Não é isso. Deus está trabalhando Moisés e o povo. E aí Moisés roga, não faça... E como Moisés argumenta com Deus? Não faça isso, Senhor, porque se o Senhor destruir o povo, o que falarão do Senhor lá no Egito? Que o Senhor não foi capaz de guardar o povo que o Senhor tirou de lá. O seu nome será manchado. Pelo seu nome, não faça isso. É como Moisés argumenta. Como eu e você devemos argumentar quando nós pecamos? Senhor, eu sou um pecador. Eu mereço o castigo. Eu mereço o inferno, Pai. Eu pequei de novo. Mas, Senhor, pelo teu nome, pelo que prometeste, me perdoa. Pelo que fizeste em Cristo, me limpa, me salva, me liberta da prisão. Essa é a ideia. É rogar pelo nome de Deus, porque Deus, ele conserva a sua ira, retém a sua ira por causa do seu nome. Porque aquele povo merecia, mas Deus disse que salvaria aquele povo, que transformaria o povo como transformou. Você vê a igreja, você vê dentro de Israel os judeus que são eleitos, vê a vida deles transformada. Você viu Jacó, de enganador a um crente sincero. Você viu Abraão, de mentiroso a alguém que creu em Deus. Você viu Paulo, um perseguidor, a alguém que serviu a Cristo. A graça de Deus, a misericórdia dele, nunca será infrutífera. Ele vai fazer um povo dele, como ele prometeu. Mas esse povo vinha da descendência dos judeus e principalmente o Cristo. Então Deus está cumprindo essa promessa por causa do seu nome. Se Deus exterminasse os judeus, como é que viria o Cristo? Ele não falou que o Cristo viria da descendência de Abraão? Da descendência de Davi? Como é que ele poderia? Ele tem um compromisso, ele colocou o nome dele lá. Então ele vai honrar o nome dele. Por isso que ele fala: por amor de mim, por amor do meu nome, retardei a minha ira. Por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. E aí veja o versículo de número 10. Eis que te acrisolei, mas isso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. É interessante, caminhando para o fim aqui, que a ideia é a seguinte, Leandro, meu irmão, se Deus é misericordioso e vai reter a ira dele por amor do nome dele, por que Deus acrisolou o povo dele e colocou o povo dele numa fornalha? Não parece contraditório? Eu susterei a minha ira, ele diz lá no versículo 9, eu retardarei a minha ira, eu me conterei. Aí no versículo 10, eu te acrisolei, eu te fiz passar por aflição. Aí não parece que, né? Parece que não condiz, né? Certo, Léo? Mas a ideia, Leonardo, aqui é que Deus nunca colocou o povo dele sob aflição e provação para exterminar o povo dele. Deus fez isso para prová-lo, para purificá-lo. Como a prata é purificada no fogo. É óbvio que aqui Deus diz, olha, eu acrisolei vocês no crisol e coloquei no fogo, mas não saiu prata. Porque aquele povo, aquela geração, é uma geração difícil mesmo.
Mas isso não fará Deus desistir da promessa dele, porque o nome dele está lá. E outra coisa, quando Deus prova o povo dele, ele faz para aperfeiçoá-lo e não para destruí-lo. E é interessante isso aqui, veja só, ponto. Que o amor de Deus ao nome dele e a fidelidade da aliança dele para conosco, o seu povo, não exclui fornalha, não exclui provação. Provação faz parte da aliança, do compromisso de Deus com o seu povo, na purificação desse povo. Então lembra que Hebreus vai dizer? Toda disciplina é, no primeiro momento, motivo para lamento, mas depois mostra-se produtivo, que conduz à vida, porque Deus disciplina todo filho que ama, e ele se disciplina, ou nos disciplina, é para o bem que ele o faz. Então, quando Deus permite que nós passemos, e ele faz isso, tribulações, dificuldades, não é para nos destruir. Daí, então, agora fica encaixado melhor no contexto. Porque é a graça dele se manifestando também, através da provação, que não destrói, mas aperfeiçoa. Ok? Então essa é a ideia aqui. Certo? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Que foram jogados na fornalha? Literal lá, né? Foi para a provação da fé deles. Foi para que saísse uma fé mais purificada, como foi de fato. Deu para entender? Então Deus faz isso conosco. Deus nos coloca em aperto. Ele permite que em nossa família aconteça alguma coisa para nos levar a buscá-lo. Porque ele está fazendo o quê? Está nos purificando. Nós antes, sem o problema, estávamos à vontade. Aí ele lança um problema. Ele traz um problema para eu e você buscá-lo. Porque antes nós estávamos muito omissos. Muito à vontade. Deus sabe. Lembra? Eu conheço vocês. Eu sei tudo de vocês. Eu sei como lidar com vocês. Mas no nosso caso, que é o povo eleito pela graça, para o bem de vocês. Eu faço isso para o bem de vocês. E vocês têm que confiar em mim. Lembra de Ciro? Isso não vai dar certo. Deus está chamando, confia em mim. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes vem uma enfermidade que a gente não está esperando. Lembra das coisas novas? Eles que anunciam coisas novas. Aí você vai fazer, eu vou fazer um exame amanhã, diagnóstico, uma enfermidade terrível. O que Deus quer com isso? Quer me purificar. Ele quer me levar mais próximo dele. Ele sabe como trata comigo. É por isso que, você vê, alguns irmãos nossos passam por momentos mais difíceis. Num período, e nós, nesse mesmo período, estamos tendo mais tranquilidade. Às vezes inverte. Por que isso acontece dentro do povo de Deus? Porque Deus sabe como tratar com cada um. Ele sabe a medida que cada um precisa do tratamento, do remédio. Então ele vai apertar o fogo para um, vai diminuir para o outro, porque ele sabe com quem está lidando. Ok? Porque a gente pergunta assim, por que a pessoa está sofrendo tanto? É um crente. Por que está passando isso? Deus sabe. A gente não sabe. A gente não vive com a pessoa. A gente não sabe os pensamentos dela. A gente vê ela aqui na igreja. A gente não sabe. Mas Deus sabe. Então Deus quer que nós confiemos nele. Olha que maravilha. Ele tem um nome, ele colocou o nome dele em nós. Ele colocou o nome dele sobre nós. Ele não nos abandonará. Mesmo que tenha que usar fornalha para nos purificar, mas ele estará conosco. Certo? E aí terminando, versículo 11. Por amor de mim, e volto a falar, por amor de mim, fique bem claro, é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A ideia do nome, tá vendo? A minha glória não a dou a outrem. Esse é um tema muito repetido em Isaías, né? Deus falando, a minha glória não dou a outrem. Não há Deus como eu, somente eu sou o Senhor. Da ideia da honra e glória. E aqui, meus irmãos, quando Deus fala assim, por amor de mim, isso não quer dizer que ele não ama o seu povo, tá? Por favor, né? A gente tem outras passagens lindas da Bíblia que Deus diz, eu vos amei. Certo? A ideia aqui é a exclusão de qualquer mérito nosso, mérito próprio. Aí Deus falou assim, olha, o que está acontecendo com vocês não é por mérito de vocês, pelo contrário, vocês não têm mérito, vocês sabem que não têm, vocês são difíceis de ouvir, vocês muitas vezes são rebeldes, vocês sabem disso. Mas eu continuo com vocês porque eu coloquei o meu nome em jogo, porque eu prometi vos amar até o fim. E eu farei isso.
vou terminar aqui a exposição para a gente ir para a conclusão com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós, mas também morreu pelos seus apóstolos. Ele morreu por eles também, por aqueles apóstolos, com exceção de Judas, aqueles 11 que ali estavam com ele, num primeiro momento. Valia a pena morrer por aqueles homens? Veja, um negou ele, o outro não creu, como Tomé. Todos o abandonaram quando tinham prometido ficar com ele, se possível até a morte. Ó, se necessário for, até a morte nós ficaremos contigo. Chegou a hora, todos fugiram. E Jesus Cristo podia ter dito, olha, eu vou morrer por ninguém, não. Isso não vale a pena. Mas ele foi até o fim. Ele foi até a morte da cruz. A humilhante morte da cruz. Por amor do nome dele e por amor dos seus, pelo que ele prometeu. Ele foi até o fim, porque ele é fiel. E a nossa fé descansa na fidelidade dele, não nos nossos méritos. Eu já sabia, foi o meu ídolo, foi o meu dinheiro, foi a minha família, foi a minha saúde. Foi Deus, pela sua fidelidade. É por isso que eu tenho sido guardado agora e serei guardado até o fim, pela fidelidade. Isso não exclui fornalha, não exclui fornalha. Mas eu serei guardado até mesmo na fornalha, por amor do nome de Deus, porque ele colocou o seu nome em mim, no seu povo. Irmãos, aprendemos o quê? Aprendemos que de nada adianta o status religioso se não houver obediência à palavra do Senhor. Lembra? Vocês se chamam de povo de Judá, linhagem de Judá, povo de Jacó, tudo, mas vocês não me obedecem, vocês não vivem verdade e justiça. Então não adianta nada status religioso sem obediência, certo? Também aprendemos que a inclinação da carne é retirar o governo das mãos de Deus e colocá-lo debaixo das nossas. Ou seja, é confiar mais nas nossas coisas, nos nossos ídolos, no nosso conhecimento do que na direção de Deus. Isso não pode estar certo. Deus não pode, não. Por quê? Porque eu acho que não, eu faria de outro jeito. Nossa tendência da carne é tomar o controle. Enquanto Deus fala conosco que Ele é que está no controle, nós devemos descansar nele. Segundo, aprendemos que sobre os crentes pesa o dever, o que é um privilégio, de testemunhar acerca das obras que Deus tem realizado. Lembra? Vocês não têm ouvido? Não têm visto? Como é que vocês não podem considerar essas coisas? Então, se nós temos visto e ouvido as obras de Deus por meio de sua palavra no nosso meio, nós devemos dar testemunho disso ao nosso coração e a quem está ao nosso redor, ok? Não podemos nos fazer cegos nem mudos com referência a isso, tá? Aprendemos que somos preservados unicamente pela fidelidade do Senhor ao seu nome. Não é porque nós temos mérito algum ou merecemos sê-lo. Deus nos preserva por amor do nome dele. Ele colocou o seu nome em nós, ele prometeu. Ele nos ama, mas ele faz isso porque o seu nome está ali, naquele amor eletivo que ele nos deu. E aí eu termino com perguntas para nós aqui. A primeira pergunta é: você tem honrado o nome de Deus através de sua vida? Nós temos status de religioso, nós frequentamos uma igreja, eu sou pastor, mas eu tenho honrado a Deus na minha vida? Uma coisa é eu ter um nome de pastor, outra coisa é eu ser um crente verdadeiro. Você tem honrado o nome de Deus através da sua vida? Você tem se rendido ao governo de Deus ou vive como se não dependesse dele? Senhor, faça a tua vontade. As coisas não estão como eu desejo, mas eu sei que o Senhor está no governo. E eu vou descansar. Eu vou esperar no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Lembra? Ainda que a vide não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Lembra do profeta? Terceira, você tem dado testemunho das obras de Deus? Tem falado? Né? Quando você conhece alguém no trabalho, na faculdade, na escola, no colégio, fala, olha, eu fiz isso aqui de errado e me aconteceu isso, aí você diz assim, pois é, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. É mais ou menos o que o texto diz. Quando fala, nós ouvimos essas coisas, e elas têm se cumprido. Você precisa aqui na palavra de Deus, para você ser liberto disso. Se você voltar a fazer isso, a palavra de Deus diz que vai acontecer de novo. Ok? E por fim, você e eu somos cientes que pela graça eletiva em Jesus Cristo, nós não estamos debaixo de condenação e nem iremos para o inferno, simplesmente pela graça eletiva de Cristo. Nós daremos bons frutos, nós que fomos eleitos para a vida pela graça,
Mas não é pelos nossos bons frutos que nós estamos indo para o céu. Os bons frutos são resultados da graça que Deus nos deu e que nos leva ao céu em Cristo Jesus. É por isso. Você pode descansar e deve descansar, tá? Nisso. Obrar, obviamente, mas deve descansar e confiar no Senhor, que Ele colocou o seu nome sobre o seu povo, do qual você faz parte, e Ele vai te preservar, porque Ele honra o nome dEle. Aconteça o que acontecer, Ele vai te conduzir até o fim. Apesar de mim e de você, nós seremos salvos. Apesar de mim e de você. Toda a nossa teimosia, Deus vai nos mudar, nos transformar e nos conduzir ao céu, porque Ele prometeu. Ele colocou o nome dEle. Lembra de Davi? Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.